Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou atender ao pedido de um dos alunos matriculados, né? Ou acho que tem até mais, tá? Do meu curso Gramática Descomplicada, que realizaram a prova lá em Fátima do Sul. Um abraço para os meus irmãos de Fátima do Sul, tá? Uma cidadezinha que fica próximo, né, de Dourados, tá? É uma cidade muito bonita, tá bom? Eu já tenho uma correção aqui da Prefeitura de Fátima do Sul, que também foi do Instituto MS Concursos, e agora, recentemente, necessariamente no dia 21 de janeiro, agora de 2024, ocorreu uma outra prova lá na Prefeitura de Fátima do Sul. E eu vou fazer o procedimento da análise, tá bom? Então, vamos lá então. Antes, porém, claro, os avisos, vai aparecer aqui um QR Code, contribua com o canal, com qualquer valor, tá bom? Então, você que patrocina o Gramática Descomplicada, tá? Contribua com o canal, haja vista que eu não recebo nenhuma remuneração do YouTube para produzir esse tipo de conteúdo aqui na web. Se foi satisfatório, se te ajudou, tá? Se você quer que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo aqui na web, contribua com o canal, com qualquer valor. Outro aviso é o meu curso Gramática Descomplicada. Ele ocorre às terças-feiras, das 18h30 às 20h30, horário aqui do MS, tá? Então, se você quiser fazer o concurso, ou melhor, os concursos que virão, quer gabaritar as provas dos concursos que virão, venham fazer o Gramática Descomplicada comigo, professor Gessé Cortez, tá bom? Vou deixar aqui na descrição o link para o meu grupo do WhatsApp. Aí lá a gente pode conversar sobre valores, ou então você só deixar um aviso aqui mesmo, que daí eu mando o meu telefone, a gente entra em contato e aí você tem todas as informações a respeito do curso. É um curso online, síncrono, as aulas elas são gravadas para você não perder absolutamente nada das aulas, tá bom? Então, estou no módulo 1, amanhã, falo aqui do dia 12 de fevereiro de 2024, amanhã, dia 13, a aula será sobre hífen, então dá tempo ainda de você participar. Venha se matricular, venha fazer o Gramática Descomplicada comigo, professor Gessé Cortez. Vamos lá para a prova? Vamos lá, uma prova um pouquinho extensa, tá? Foi uma prova, a prova em Fátima do Sul, tá? A prova de farmacêutico. Aqui é a capinha da prova, tá? Que o candidato mandou, as instruções, tá bom? E a gente já começa com o texto. A gente já tem já de cara um texto de interpretação, que fala a respeito de uma música, né, cara? Então, aí você faz o seguinte, ó. Leia a música, você conhece a música? Leia a música. Olha aqui, ó. Faça um print da tela para você terminar de ler e me acompanhe aqui. Com base na leitura do texto, marca a alternativa. Então, para você que fez a leitura, tá, eu vou marcar aqui para a gente ir mais rápido nas questões de interpretação, para a gente poder fazer as questões gramaticais. Tá bom? Então, vamos lá, vamos para o 2. Diz lá: em se tratando de encontros vocálicos, as palavras coisa, ouro e céu são respectivamente o quê? Ditongo, ditongo e ditongo, tá? Coisa é ditongo, ouro é ditongo e céu é ditongo. Então, a alternativa correta, a letra B. Terceiro, não te trago flores porque elas secam e caem ao chão. Então, nota que eu tenho a conjunção E, não tem vírgula, o que configura uma aditiva. Oração coordenada, sindética, aditiva, letra C, tá? Aqui, uma correta divisão das sílabas, tá? Aí ele vai perguntar, marca a alternativa devida, de acordo com a correção, de acordo com a correta separação de sílabas, as palavras do texto. Peito, ainda e chão. Peito, ainda e chão, a correta é a letra A, tá? Chão é monossílabo, corretamente dividido. Então, o resto está tudo errado. Correta é a letra A. De acordo com o texto, pode-se compreender a palavra riqueza, que é fácil, né? Porque, veja bem, não é miséria, não é pobreza, não é indigência, é ostentação. É a única que passa perto, tá? Aqui, cara, uma questão sobre versificação, tá bom? Então, ele vai fazer algumas afirmativas sobre o que são os versos, tá? Então, no caso aqui, a primeira aqui, ele diz que cada linha corresponde a um verso. Um conjunto de versos forma uma estrofe. Correto. Os versos eles podem ser regulares, isso é, eles têm mesma métrica e mesma rima, ou eles podem ser versos brancos, com métrica e sem rima, tá? Ou livres, que podem ser sem métrica e sem rima. Correto, tá?
Número 1 correto, número 2 correto. E o terceiro fala sobre a nomenclatura que o poema ganha, dependendo da quantidade de sílabas que a poesia apresenta. Versos isométricos, tá? Eles têm que ter a mesma quantidade de sílabas. E essas sílabas a gente conta pelo grego. Então nota aqui, ó, mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, ênia, deca, endeca e o dodecassílabo, tá? Então o que acontece? Todos estão corretos, tá? Então nesse caso aqui, todas as afirmativas estão corretas. É um jeito fácil de fazer, né? O elaborador vai lá no livro, né? Coloca aqui, e vê se você leu e coloca todas estão corretas. Aqui uma relação de figuras de linguagem. Então, a primeira coluna ela é fixa, né? Nota aqui A, B, C, D. Então, o que é metonímio, o que é perífrase, o que é hipérbole, o que é eufemismo, tá? E aqui estão misturadas as definições, tá? Então, letra A, o que é metonímia? É a transposição de significados considerando parte de um todo autor pela obra. Então, 4A, tá? B1, tá vendo aqui que são idênticas, né? B1, o que é perífrase? Vamos lá? É uma expressão que designa seres por meio de algum de seus atributos ou de um fato que o celebrizou, tá? Então, por exemplo, é chamar Campo Grande de Cidade Morena. Eu não sei se Fátima do Sul tem, né, um nome carinhoso assim, né? Corumbá tem, né? Cidade Branca. E assim vai. O Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, né? A letra C. O C, a gente vai encontrar o correspondente dele no 2, hipérbole. Corresponde ao exagero, tá? E o D, que é o eufemismo, a gente vai encontrar o correspondente dele no 3, é utilizado para suavizar o discurso. O melhor exemplo é o eufemismo, é quando a gente vai falar para a criança a respeito da morte, né? A gente fala assim, não, foi morado com o papai do céu, né? Tá. Então a resposta correta é a letra D, tá bom? 7, letra D. 8. O 8 diz assim, trata-se do discurso. Então nota que ele coloca um travessão, ele reproduz o discurso, coloca outra versão e fala assim, ordenou a professora. Correto. Isso é chamado de discurso direto, tá? Os travessões não estão fazendo aquele papel do diálogo, estão fazendo o papel de fazer a divisão dos discursos, tá? A professora ordenou, ele falou que é um discurso indireto, correto. Como aquela aluna tinha ousadia de falar daquele jeito, era muito desaforenta, pois não era discurso indireto livre. Por quê? Porque representa tanto o discurso do narrador quanto a fala dos personagens. E aqui o direto clássico, né? Tem o verbo dissente, e aí depois discendir, né? Aí depois o travessão, agora sim, indicando o diálogo. Isso que eu considero o quê? Todas verdadeiras, tá? Muito bem. Olha o 9. O 9 diz assim, a respeito do uso da crase. Então você vai avaliar verdadeiro ou falso quanto ao uso da crase, tá? Então vamos lá. O repórter, reportou-se a aluna da escola. Quem se reporta a alguém. Verdadeiro, tá? Gosto de pintura a óleo, não pode, porque óleo é masculino. Estamos frente a frente, não colocou a crase, tá correto. Então tá dando assim, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, tá? E não vou a festas é falso, tá? Por quê? Porque o A está no singular e a palavra festas está no plural, tá? Vou a Brasília. Aqui o que você faz? Você aplica o volto da crasear, volto de crase para quê, tá? Então é verdadeiro. Então ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro, letra C. Dá uma olhada aqui. Assinale a única alternativa em que não temos um vocativo. Meu amigo sempre atencioso. Então aqui não está chamando o amigo. Se não está chamando, não tem vocativo. Número 10, letra A. Todos os outros têm vocativo. Professor, diga-me dessa forma, Gabriel, chamou Gabriel. Ó, meu amor, tá? Então todos têm vocativo, tá? Quanto à colocação pronominal, então a gente vai colocar também verdadeiro ou falso. A mesóclise ocorre apenas nos verbos do futuro do presente e futuro do pretérito indicativo. O nome é introduzido antes de suas terminações. Verdadeiro, tá? Então, número 11, verdadeiro. A próxima ocorre no início da frase, não pode, tá? Então não pode colocar próximo no início da frase. A ênclise ocorre quando antes do verbo vier uma palavra que atrai. Não, atrai, então seria próximo, seria a ênclise, tá?
E os pronomes átonos, mostraram eles aqui, em relação ao verbo, podem ser colocados depois, que é a ênclise, antes, que é a próclise, no meio, que é a mesma. Correto. Então ficou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Letra C. Tá? A 12, vozes verbais. Então ele está colocando aqui, a criança pede esmola no semáforo. Ele falou que é sujeito agente. Correto. Vou colocar amarelinho para correto, tá? 2, propagandas são entregues pelas moças. Voz passiva, verdade. Ele falou que é sintética, não é. Essa é voz passiva analítica. Errado. Ou pronominal, a voz pronominal é voz passiva sintética. Não, isso é uma voz passiva analítica. Voz, aqui, ó. Entrega-se gás. Gás é entregue, tá? Sujeito paciente, correto, mas ele falou que é analítica, não é. É voz passiva sintética, ele trocou. O 2 e o 3 eles trocaram as definições, tá? O assassino, sujeito, agente, paciente, por quê? Porque a voz é reflexiva, correto. Então ficou verdadeiro e verdadeiro só em 1 e o 4. 1 e o 4, letra A. Tá? 1 e o 4, letra A. O resto tá errado. Muito bem. 13, tá? 13 ele vai colocar o termo e vai pedir a classificação. Nota que a primeira coluna é fixa, A, B, C, D. E agora a gente vai fazer as correlações, tá? Então tá bom, então. Deixa eu ver aqui. Vai ficar assim, ó. Deixa eu ver aqui. Predicado, termo colocado junto ao nome com a função de explicá-lo, especificá-lo ou resumi-lo. Né? Termo colocado junto ao nome. Tá. Razoável essa definição, né? Tá. B. B é objeto indireto, termo que completa significado do verbo transitivo indireto, com auxílio de preposição. Correto. Então, B4. Então, a gente vai encontrar a definição melhor aqui na letra D, tá? Muito bem. Letra D. Letra D ou letra C? Não, estou confundindo. Peraí, estou confundindo. É a letra C, tá? Quer ver? Ó. A2. A2, parte da oração no qual se declara algo. Também a definição fraquinha para predicado, né? Vamos para outra, então. C. C. C é vocativo, termo usado para, com o objetivo de chamar. Correto, aí não tem para onde correr, né? E D, agora sim, D1, aposto, termo colocado junto ao nome com a função de explicá-lo. Agora sim, agora ficou melhor. Então, neste caso aqui, a resposta correta é a letra C. A definição de predicado que está fraquinha, tá? No qual se declara algo, né? O predicado é o elemento que inclui o verbo, tá? E todos os termos que estão no predicado dizem respeito ao verbo, com uma exceção, chamado predicativo do sujeito. Seria uma maneira melhor de defini-lo, tá? 14. 14 ele vai colocar algumas ocorrências a respeito do pronome indefinido, tá? Pronomes alguém, ninguém, outros são invariáveis. Por quê? Porque não tem plural. Não existe alguéms, ninguéms ou trens, tá bom? Agora já alguns, algumas, nenhuns e nenhumas são variáveis, correto? Tudo, não tem tudos, nadas, algos, cadas, é só invariável. Já eu tenho todos, eu tenho todas, eu tenho muitos, eu tenho muitas, tá? Então todas estão corretas na 14. 14, letra B. 15, ele vai fazer também várias afirmativas aqui. Eu não vou fazer a leitura, sabe por quê? Porque todas elas são verdadeiras. Então, o que acontece? Aqui, o elaborador, ele pega as definições do livro, colocam aqui, e na preguiça de alterar alguma coisa, ou de colocar alguma coisa, o que ele faz? Coloca a definição do livro na íntegra aqui, é só você fazer a leitura, não tem nada para a gente analisar, e aí ele coloca tudo verdadeiro, letra A, tá bom? Então, configura aí. A mesma coisa ele vai fazer aqui, ó. Ele vai colocar aqui, sobre a tipologia textual, ele vai colocar aqui várias afirmativas que com certeza foram tiradas de algum livro, tá? E aí ele põe a alternativa correta, a letra B, todas elas verdadeiras. Sempre vai ocorrer assim? Claro que não. Você faz a leitura. Eu só não vou fazer a leitura porque aí torna a correção cansativa de algo que foi feito para ser cômodo para o elaborador, tá? Então o elaborador copiou, colocou aqui e falou assim, quer saber? Eu vou colocar todos os verdadeiros aqui, não vou mudar nada, tá? A 17, olha só, ele vai falar a respeito de gêneros, tá? Vai acontecer a mesma coisa, ele pegou a definição do livro e colocou lá, na letra D, todas estão corretas, tá? Porque realmente,
todas estão corretas, tá bom? Aí você faz um print, aí você lê, tá bom? O elaborador faz assim, que é justamente para ele não ter que se preocupar. Olha, 18 a 18, mesmo procedimento, tá? Ele pegou a definição de um livro, colocou aqui, ó, todos os índices estão corretos. Para quê? Para ele não precisar ficar refazendo nada, tá? Olha, 19. A 19, mesmo procedimento. Ele pega a definição de substantivos, coloca aqui e depois coloca lá, todas são verdadeiras. Ele copiou do livro, colocou aqui e depois, para ele não ter problema nenhum, ele colocou todas verdadeiras, tá? Muito bem. E aí a última questão de literatura, né? Eu sinceramente não li o edital, né? Que coloca o conteúdo programático, mas ele fez uma pergunta sobre literatura. Guimarães Rosa é do modernismo? É. Cecília Meirelles é simbolismo? Não. Uma confusão, porque Cecília Meirelles pertence ao modernismo de segunda fase, que é chamada neossimbolista. Agora, o simbolismo, ele é uma escola específica, tá? Marquei errado. Então, a correta aqui, letra... Ou melhor, ele pergunta a incorreta, né? A incorreta é a letra B. Castro Alves é romantismo, Tomás Antônio Gonzaga é arcadismo. A prova está completa. Quem quiser dar uma olhada no restante da prova, é só escrever para mim, que eu mando a prova para vocês. Essa foi a análise da prova em Fátima do Sul, a prova em nível superior. Certo, então? Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o professor Gessé Cortes e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.